Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, chegou a hora de falarmos de equação do segundo grau. É aquilo que você sempre falava na escola. Para que eu vou usar isso na minha vida? É aquele famoso Bhaskara. Para quem não lembra, é a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. É o Bhaskara. Nós vamos ver aqui. Para quem não lembra, nós iremos recordar. Para quem lembra, iremos aprimorar os estudos. Então, vamos falar um pouquinho da equação do segundo grau? Vamos ver a definição dessa equação do segundo grau. Acompanhem comigo. Ela recebe este nome, pois é uma equação polinomial cujo termo de maior grau será 2. Então pode ser equação de segundo grau, equação polinomial de segundo grau, ou também pode ser chamada de equação quadrática. E ela é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E ela é quadrática porque o termo de maior expoente será 2. A incógnita, que é o valor desconhecido, o maior grau dela será 2, tá bom? Então o x, ele é a incógnita, ele representa um valor desconhecido, que é o que nós iremos descobrir. Agora, as letras A, B e C, elas são chamadas de coeficientes dessa minha equação. Então uma equação de segundo grau, ela pode ser dividida em completa e incompleta. A completa é aquela que o A, o B e o C são diferentes de 0. Já a incompleta é aquela que o B é igual a 0 ou o C é igual a 0, ou ambos, B e C, são iguais a 0. Mas nunca o A será igual a 0. Senão o quê? Se o A fosse 0, ficaria 0x ao quadrado. Isso dá 0. Então não seria uma equação do segundo grau mais, porque sumiria o termo de x ao quadrado. Então aí ela não seria do segundo grau. Então, olha só, vimos a parte geral da teoria que seria ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então vamos estudar a forma de resolver esta equação. Mas primeiro, antes de falarmos do Bhaskara, vamos pensar em resolver ela sem utilizar esse Bhaskara quando ela for a incompleta, tá bom? Vamos estudar o caso do b ser igual a 0, o caso do c ser igual a 0 e o caso do b e do c sendo igual a 0. Vamos ver o primeiro então? Olha só, o primeiro caso da incompleta que eu vou falar para vocês é aquela com o c igual a 0. Então ela é dessa forma, ou seja, aquele termo que não tem x, digamos assim, que é a variável desconhecida, nós geralmente chamamos de x, ele vale 0. Então ela é desta forma. Mas precisa utilizar o Bhaskara para resolver essa equação? Não, não necessariamente. Posso utilizar? À vontade. O seu a seria 1, o seu b seria menos 2 e o seu c seria 0, porque ele não tem. Então você já está dizendo aqui que o c é igual a 0. Mas qual é a outra forma de se resolver essa equação que, ao meu ponto de vista, creio que seja mais simples? Como que eu faço isso daqui? Eu coloco x em evidência. O que vai me sobrar na primeira parte? X menos, tiro o x daqui, sobra 2. Então isso é igual a 0. Olha que maravilha que seria para mim resolver isso daí. Daí seria o que agora? X igual a 0. Ou x menos 2 igual a 0. Consequentemente, x seria igual a mais 2. Pronto. Acabei de achar as minhas duas respostas. Só nisso. Então, x é igual a 0 ou x igual a 2. Poxa, professor, toda a equação do segundo grau, onde não tem o valor do c, ou seja, ele vale 0, pode ser resolvida assim? Pode. Olha essa outra que eu trouxe aqui, ó. Mas primeiro passo, pense. Tem que ser sempre igual a 0. Então eu pego esse menos 4x e jogo para o lado de cá. Então ficaria o quê? X ao quadrado mais 4x igual a 0. Agora eu coloco em evidência. Colocando em evidência, o que me resta da primeira parte, que era x ao quadrado? Resta x mais, tiro o x daqui, sobra 4, igual a 0. Logo, x é igual a 0 ou x mais 4 é igual a 0. Consequentemente, x vai ser igual a menos 4. Então, as minhas duas raízes seriam menos 4 e 0. Bem mais tranquilo do que se resolver um Bhaskara. Então, assim fica bem mais fácil, creio eu. Então, olha só, essa é a primeira forma, que é aquela onde o c vale 0. Se o c valer 0, eu posso fazer assim, porque é colocando o termo em evidência. Qual termo? A variável desconhecida, que nesse caso foi o x. Vamos ver a próxima forma de resolver uma equação de segundo grau incompleta, só que agora vai ser quando o b for igual a 0. Acompanhem comigo. Olha para esse daqui.
Bom, eu não tenho o valor do b. O que é o b? O b é aquele número que acompanha a variável que não está ao quadrado, aquela letrinha que não está ao quadrado, ou seja, só aquela que está com x. Como que eu resolvo isso daqui? Poxa, se não tem aquela variável, x, né? Aqui tem x ao quadrado, mas não tem o x. Como que eu faço isso? Letra para um lado, número para o outro. Então fica aqui, ó, x ao quadrado é igual a 3. Se x ao quadrado é igual a 3, sabe como que eu faço para resolver agora? Eu faço isso, ó. X vai ser igual a mais ou menos e passo o quê? O quadrado para o outro lado, em forma de raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Então, acabou. Quem seria as soluções aqui? É o x igual a raiz de 3 ou x igual a menos raiz de 3. Pronto. Cara, é apenas isso. Chegou nas duas respostas. Posso fazer por Bhaskara? À vontade. Só que eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais extensa. Assim você ganha tempo na hora de resolver. Outro exemplo esse daqui. Olha só. X ao quadrado menos 25 igual a 0. Como que a gente faz isso? X ao quadrado igual a 25. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Olha que maravilha. A raiz quadrada de 25 agora a gente tem exato. É 5. Então, é mais ou menos 5. Então, a sua solução, x igual a menos 5, x igual a mais 5. Ou mais 5, não precisa nem colocar como sendo mais. Então, essas são suas duas soluções. Apenas isso. Ah, professor, mas e se tivesse um número junto com a letrinha ao quadrado aí? Por exemplo, 2x ao quadrado menos 18 igual a 0. Como que eu faria? Normal, letra para um lado, número para o outro. Então, 2x ao quadrado seria igual a 18. X ao quadrado seria igual a 18 dividido por 2. Então, x ao quadrado seria igual a 9. Repare, a única coisa que eu fiz foi passar esse 2 multiplicando para cá, dividindo. Agora eu faço x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x vai ser igual a 3 e x igual a menos 3. Então, essas são as minhas duas soluções. Poxa, mas é obrigado a colocar esse mais e menos? Cara, é obrigado. Porque raiz quadrada de 9 é 3. Mas x ao quadrado igual a 9 pode ser o 3 e pode ser o menos 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. E menos 3 ao quadrado seria menos 3 vezes menos 3, que também dá 9 positivo. Então aqui, por isso que eu coloco mais e menos, por causa que aqui ele está ao quadrado. Não é só calcular a raiz quadrada de 9, é tirar o quadrado desse lado do x, tá bom? Bom, vimos então a segunda parte da incompleta, que é aquela com o b sendo igual a 0. Agora vem a mais difícil de todas, que é quando o b e o c são iguais a 0. Querem ver? Olha só. Essa incompleta com b e c igual a 0, sabe como você resolve? Você tem isso daqui, ó, x ao quadrado igual a 0. Então, x igual a 0. Acabou. Olha para essa outra, 3x ao quadrado igual a 0. Então, x é igual a 0. Acabou. Poxa, professor, é só isso? Cara, é só isso. Se você não tem o b e não tem o c, ou seja, eles valem 0, então o valor do x só pode ser 0. Por quê? Quem que elevado ao quadrado dá 0? Só o próprio 0. Quem que 3 vezes x ao quadrado dá 0? Para dar 0, um dos dois termos tem que ser 0. Se o 3, obviamente, não é 0, o x ao quadrado tem que ser o 0. E acabou, só correr para o abraço. Então, x igual a 0. Olha só, foi uma brincadeirinha. Isso aqui era bem mais fácil, bem mais tranquilo, tá? Então, vimos todos os casos da incompleta. Agora, nós vamos ver o caso daquela completa, que é onde envolve o Bhaskara, que você já está começando a lembrar dele, tá bom? Vamos ver a completa, então? Olha só. Para resolver uma equação de segundo grau completa, a ideia é que comecemos a resolver pelo discriminante. E assim podemos resolver em 2 passos a equação. Poxa, é obrigado você fazer pelo Bhaskara? Não, você pode fazer também, depois que eu vou mostrar para vocês, por soma e produto. Mas o Bhaskara, gente, ele serve para muitas coisas. Então, por isso que ele é legal você conhecer ele. Porque várias situações da equação de segundo grau, e depois também em função de segundo grau, você pode utilizar esse Bhaskara, tá bom? Então, olha só. O primeiro passo é encontrar o valor do discriminante. Esse discriminante, a gente chama ele de delta. Então, delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse delta tem 3 possibilidades de solução. Óbvio, ou ele é maior que 0, ou ele é menor do que 0, ou ele é exatamente igual a 0.
Se o delta for maior do que zero, você vai ter duas raízes, ou seja, o x1 e x2, duas raízes reais e distintas, tá bom? Como assim? Duas respostas diferentes. Se o delta for menor do que zero, você não tem raiz real. Então, não tem resposta real dentro dos números reais, dos complexos, que é um outro conjunto, aí ele vai ter. Mas o nosso foco aqui é nos números reais. Então, não tem raiz real. Agora, se o delta for menor do que for igual a zero, o que acontece? As duas serão iguais. Então, você terá duas raízes reais, só que iguais. Tá bom. E depois que a gente calculou o valor do delta, aí a gente vem para a famosa fórmula resolutiva do Bhaskara, que é o quê? Olha, a gente chama fórmula de Bhaskara, mas nem foi o tal do Bhaskara que criou ela. Muita gente já utilizava isso aqui muito antes desse cidadão aí, mas pegou o nome dele, né, como sendo Bhaskara, tá bom. Mas olha só, então x ele é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Então essa é aquela famosa fórmula de Bhaskara, resolutiva de Bhaskara, que não foi muito bem o Bhaskara que criou ela, certo? E também a gente pode resolver por soma e produto. O que é soma e produto? A soma é dada por menos b sobre a, e o produto será c sobre a. E, ou seja, se eu pegar meu x1 mais meu x2, que são minhas duas respostas, eu tenho que pensar em dois números que somados daria o valor de menos b sobre a, e esses mesmos valores, x1 vezes x2, que multiplicados seria igual ao valor do c sobre a. Então, ou faço dessa aqui, que é a soma e produto, ou faço através do Bhaskara, que é a fórmula padrão de se resolver a completa. Vamos resolver, então, dois exemplos sobre isso daí? Olha só. Vamos analisar isso daí. Então, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero e 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. O primeiro passo para se resolver essa equação completa, então, é localizar o valor de a, de b e de c. O a é quem está junto com o x ao quadrado. O b é quem já está junto com o x, ou seja, aquele que não está ao quadrado. E o c é aquele que está sozinho. Mas reparem, gente, que para vocês fazerem isso tem que estar igual a zero. Se esse mais 6 estivesse do lado de cá menos 6, você não poderia pegar o c sendo menos 6. Você teria que pegar esse menos 6 e jogar para o outro lado para ficar exatamente igual a zero. Tudo bem, achei o a, achei o b, achei o c agora. Então vamos aplicar no delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a, atenção aos números negativos, pode complicar a sua vida e causar um erro aqui. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Menos 5 ao quadrado dá mais 25. Agora eu sempre costumo fazer o jogo de sinal desses três números primeiros, antes de dar o resultado da multiplicação. Então eu tenho menos, mais, menos com mais, menos com mais, menos. Aí agora só penso em fazer a continha de vezes, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Que, para nossa alegria, tem uma raiz quadrada exata. Então, significa que estamos no caminho certo. Então, olha só. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Então, x vai ser igual. Olha, 90% das pessoas que resolvem a equação do segundo grau erram aqui. Vocês têm menos b. O seu b é menos 5. Então, aqui, você tem que trocar o sinal do seu b. Se ele está menos 5, ele vem mais 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Isso aqui dá 5, mais ou menos 1 sobre 2. Então, vai ser x1, 5 mais 1 sobre 2, que seria igual a 6 sobre 2, 3. E o x2 seria menos agora. Eu faço um para mais e um para menos. Então, 5 menos 1 sobre 2, que daria 4 dividido por 2, 2. Então, quem seriam minhas respostas aqui? Seriam 3
e 2. Então, as minhas raízes aqui dessa equação seria 3 e 2. Maravilha. Vamos para a próxima. Quanto que vale o meu A? 4. Quanto que vale o meu B? Menos 4. Quanto que vale o meu C? 1. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado dá mais 16. Jogo de sinal. Menos, mais, mais. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Então, delta vai ser igual a 0. Se o delta é igual a 0, quanto vai valer o meu x? Menos b, lembra da formulinha? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. O meu b é menos 4, então tem que trocar o sinal dele. Então ele vira mais 4. Mais ou menos 0 sobre 2 vezes o a. O a agora, ó, atenção que o a vale 4, então é 2 vezes 4. X vai ser igual a... Gente, mais ou menos 0, cara, é 0 da mesma forma, não altera o meu resultado. Então eu tenho 4 sobre 8. Isso dá 1 sobre 2, porque eu posso dividir tudo por 4. Então, se a minha resposta é 1 sobre 2, seria só uma resposta? Não. Eu teria duas respostas iguais. Então, meu x1, ele vale 1 sobre 2, e o meu x2, ele vale também 1 sobre 2. A gente fala que ela tem multiplicidade 2, porque é duas vezes o mesmo valor de resposta. Então, é assim que a gente resolve uma equação do segundo grau. Olha só, pessoal. Vimos duas formas de resolver uma equação do segundo grau, mas como que pode ter questão, como pode ser cobrado em questões isso daí para vocês? Vamos ver então questõezinhas que envolvem esta parte de equação do segundo grau? Vamos ver a primeira questão. Considere as raízes da equação. Tal. Subtraindo-se a raiz menor da maior, obtém-se... Cara, então o que eu devo fazer aqui? O primeiro passo é encontrar quem? As raízes dessa equação. Então, para encontrar as raízes dessa equação, o que eu devo fazer? Como que eu devo proceder para isso? Eu vou ter que fazer de x ao quadrado. Ah lá, nem vou copiar a equação aqui, porque já está no meu enunciado, então a gente nem precisa perder tempo com isso. Então, ó, o meu A é esse, meu B é esse, e o meu C é esse. Ela é completa ou ela é incompleta? Ela é completa, então a forma mais tranquila de se pensar nela é através do Bhaskara. Então, o primeiro passo é encontrar o delta. Então, delta não era b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c? Então, meu delta vai ser 13 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 22. Então, delta é igual a 13 ao quadrado, é 13 vezes 13, não é 13 vezes 2, hein? Atenção. 13 vezes 13, 169. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 22, 88. Então, eu tenho que fazer 169 menos 88. Então, delta vai ser igual a 81. Para nossa alegria, 81 tem raiz quadrada exata. Então, estamos no caminho correto. Provavelmente. Então, x, ó, ele é igual a quem? Não era menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Gente, lembra que eu falei da tensão? Agora, olha só porque o meu b aqui é mais 13. Aqui não é menos b? Então fica menos 13. Mais ou menos a raiz quadrada de 81 sobre 2 vezes 1. Então fica menos 13, mais ou menos. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Então 9 sobre 2. E agora eu abro duas respostas. Uma para o valor de 9 positivo e uma para o valor de 9, só que negativo. Então é menos 13 mais 9 sobre 2. E a outra é menos 13 menos 9 sobre 2. Pensa, eu estou devendo 13 e tenho 9 para pagar. Vou ficar devendo, infelizmente. Então, menos 13 mais 9, quanto que falta de 9 para chegar no 13? 4. Então, é menos 4 sobre 2, menos 2. E a outra? A outra é menos 13 com menos 9. Se eu estou devendo 13 e estou devendo 9, então eu somo a minha dívida. Então, seria o quê? 13 mais 9
22. Então seria menos 22 dividido por 2, que é igual a menos 11. Se é igual a menos 11, o que eu devo fazer agora? O que ele pediu no enunciado? Subtraindo-se a raiz menor da maior. Só que, cara, atenção, eu tenho duas raízes negativas. Quem que é maior? O menos 2 ou o menos 11? A maior é o menos 2. Então, eu tenho que fazer menos 2 menos a menor, que é o menos 11. É isso, olha que maravilha. Olha o tchan da questão. Vai me gerar um mais aqui. Então, eu tenho menos 2 mais 11. Menos 2 mais 11 dá 9. Então, a alternativa correta é a alternativa C, que é mais 9. Veja bem que confusinho. Então, olha só. O bacaninha, pessoal, a maior dificuldade aqui era aqui na resposta, que tinha que pensar na maior menos a menor. Que era menos 2 é a maior, menos o menos 11, que era a menor. Só que aí menos o menos 11 virou mais 11. Então, o valor da diferença entre eles aí deu 9 positivo, tá certo? Questão capciosa, hein? Vamos ver a próxima questão? Olha só. As raízes da equação tal, não tenho alguns valores aí. São 1 e 2. Assim, a raiz desta equação é... Cara, para resolver essa equação aqui, eu preciso saber quem que é o valor do P e quem que é o valor do M. Então, veja bem, se eu não tenho esses valores, eu tenho que descobrir. Mas como que eu vou descobrir? Através da outra informação que ele me deu aqui. Mas como? Gente, se as raízes são essas, significa que eu posso substituir o x por 1, que vai dar 0. E posso substituir o x por 2, que vai dar 0. Então, olha como que vai ficar. 1 ao quadrado menos p vezes 1 mais m igual a 0. Então, eu tenho que 1 menos p mais m é igual a 0. Show de bola, eu tenho isso daqui. E se substituir por 2, como que ficaria? Ficaria com 2 ao quadrado menos p vezes 2 mais m é igual a 0. Então, 4 menos 2p mais m é igual a 0. Show de bola. O que eu faço aqui? Substituo. Veja bem, eu tenho duas letras, não tenho aqui? Duas letras aqui. Não consigo resolver uma equação do primeiro grau assim. Eu tenho que ter apenas uma letra diferente. Então, o que eu faço? Isolo uma letra em uma equação e substituo na outra, como se fosse um sisteminha. Aqui está facinho isolar o meu P, porque fica 1 mais M é igual a P. O que eu faço agora? Lá na minha outra, no lugar do P, eu jogo 1 mais M. Então, eu tenho 4 menos 2 vezes 1 mais M mais M igual a 0. Propriedade distributiva aqui. Então, eu tenho 4 menos 2 menos 2m, já ia colocando x pela força do hábito, mais m igual a 0. Então, 4 menos 2, 2, 2x negativo, 2m negativo, mais m dá menos m, igual a 0. Então, 2 é igual, pega esse menos m e joga para o outro lado, é mais fácil. Ele fica positivo. Então, 2 ele é igual a m. Se o 2 ele vale o m, se o m é igual a 2, falta descobrir o valor do p. Mas quanto que vai valer o p, então? 1 mais 2. Então, o p vale 3. Se o p vale 3 e o m vale 2, já temos meio caminho andado. Por quê? Porque agora a gente consegue resolver essa equação aqui, ó. Quanto que vale o p, não é 3? Então, 3x mais 3 vezes... Quanto que vale o m? O m não vale 2? Então, m igual a 2. Igual a 0. Então, 3x vai ser igual a menos 6. Por que menos 6? Porque 3 vezes 2 dá 6. Só que ele está positivo. A hora que ele vai para o outro lado, ele fica negativo. Então, x vai ser igual a menos 6 dividido por 3. 2 negativo. A alternativa correta é a alternativa B. Olha só, essa questãozinha aqui, ela não teve uma situação problema.
certo? Onde ele falou de pessoas. Não. Ele deu uma equação e falou para você aplicar em uma outra equação, descobrindo aqueles valores. Só que além de equação do segundo grau, nós tivemos que utilizar o que aqui para resolver probleminhas de sistema de equação do primeiro grau e depois resolvemos uma equação do primeiro grau. Se você não lembra como que faz sistema de equação do primeiro grau, nem a equação do primeiro grau, procure aí que não tem uma aula gravada justamente sobre isso, equação do primeiro grau e sistema de equação do primeiro grau, tá certo? Vamos para a próxima questão, então? Olha só. Questão de número 3. A equação do segundo grau, x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0, tem raízes m e n. Então, essa expressão aqui, ela é igual a... Cara, para resolver essa expressão, eu preciso do valor do m e preciso do valor do n. Mas o valor do m e o valor do n eu vou encontrar através da resolução desta equação de segundo grau. Então, o meu a é este, o meu b é este e o meu c é este. Então, delta vai ser igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então, delta vai ser igual a 16 menos mais menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, delta vai ser igual a 20. Ixi, 20 não tem raiz exata. Não tem problema nenhum. A gente vai ter que fazer a fatoração dela. A decomposição em fatores primos. Lembra? Não? Então, assiste minha aula de radiciação que eu falei sobre isso. Então, x vai ser igual a quanto? Menos b. Menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 20. Sobre 2 vezes o a. Bom, agora, para continuar, é mais fácil eu fazer o quê? A decomposição do 20. Então, vamos decompor o 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Como é raiz quadrada, a cada 2 eu tiro 1 da raiz. Esse 5, como não tem nenhum coleguinha aqui sendo 5 com ele, ele permanece dentro da raiz. Então, eu tenho 2 que saiu da raiz e sobra a raiz de 5. Então, eu tenho menos 4... mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 2. Posso dividir tudo por 2, ó. Por quê? 4 dá para dividir por esse 2 e o 2 dá para dividir por esse 2. Então, vamos simplificar essa conta. Então, fica menos 2 mais ou menos raiz de 5. Atenção, galera, você não pode pegar esse 2 e cortar com esse, dividir só com esse 4. Porque aqui você não tem uma multiplicação. Você tem uma adição e uma subtração. Você só pode cortar esses dois se fosse o quê? Se fosse multiplicação entre eles. Como não é multiplicação, você tem que simplificar todo mundo aqui por 2, tá certo? Por isso que a minha resposta do x foi essa. Muito bem. Chegamos à metade do meu exercício. Agora, gente, é vocês pegarem e fazer o quê? Olha só, eu não tinha m mais 5 e n mais 5, onde m e n eram as raízes. Quem são as minhas raízes? Essas que eu encontrei aqui. Então, uma vai ser menos 2 mais raiz de 5 e a outra vai ser menos 2 menos raiz de 5. O que eu faço agora? No lugar do m eu coloco uma e no lugar do n eu coloco a outra. Qual delas? Tanto faz, desde que use as duas. Então, ó, menos 2 mais raiz de 5 mais 5 vezes menos 2 menos raiz de 5 mais 5. Agora vamos arrumar essa bagaça toda aqui. Por quê? Porque esses dois caras que não têm raiz, eu posso agrupá-los. Então, menos 2 mais 5 dá 3. Então, é 3 mais raiz de 5. E o outro? Menos 2 mais 5, 3. Só que agora é menos a raiz de 5. Para tudo. Por que para tudo? Porque, olha só, isso daqui é um produto notável. É uma diferença de 2 quadrados. Porque é um com mais e um com menos. Poxa, professor, não lembro disso. Não lembra? Sabe o que você faz? Distributiva. Se você lembrasse, era só você pensar que era o 3 ao quadrado menos a raiz de 5 ao quadrado. Como não lembra, vai fazer a distributiva. E se você lembra, já faça a distributiva. A distributiva não, já faça a diferença de 2 quadrados direto aí. Então, olha só, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 5, menos 3 raiz de 5. Mais raiz de 5 vezes 3, mais 3 raiz de 5.
mais raiz de 5 com menos raiz de 5 dá menos a raiz de 25, que multiplica os valores que eu tenho dentro da raiz. Eu não posso multiplicar que nem aqui, ó. A raiz de 5 vezes 3 não é a raiz de 15. É 3 vezes a raiz de 5, porque eu não multiplico dentro da raiz quem tem raiz com quem não tem raiz, tá bom? Eu só não posso multiplicar dentro da raiz se for raiz quadrada com raiz quadrada, igual eu fiz aqui. Mas olha que bonitinho, esses caras vão embora. Vai me sobrar o que aqui? 9 menos a raiz quadrada de 25 seria 5. 9 menos 5, 4. 9 menos 5, 4. A alternativa correta é a alternativa A e é só correr para o abraço. Olha só, então. Fechamos essa questãozinha aqui, onde tivemos que encontrar as raízes para ir jogar numa outra expressão que caía num produto notável, que era a diferença de dois quadrados, que é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Se você não lembrou disso daí, foi resolvido então como a distributiva, porque aí não tem chance de você errar, tá certo? Vamos para a próxima questãozinha então? Olha só. Agora vem um probleminha. Então nós vamos ter duas questõezinhas aqui, ó, agora com probleminhas. 3 questõezinhas com probleminhas, então você vai analisar o que é mais fácil para você resolver. Em um triângulo retângulo, as medidas dos catetos são expressas... Triângulo retângulo. São expressas em centímetros, pelas raízes desta equação. Poxa, qual equação? X ao quadrado menos 10x mais 16. Nessas condições, determina a medida da hipotenusa. Aí tem que lembrar lá do teorema de Pitágoras para resolver e encontrar quem que é esta hipotenusa. Mas para resolver através do teorema de Pitágoras, primeiro você tem que saber quanto que vale esse cateto e quanto que vale esse outro cateto. E isso nós vamos descobrir resolvendo essa equação do segundo grau. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a 100 menos 64, que dá 36, que para nossa alegria, 36 tem raiz quadrada exata. Então não vai precisar decompor. Olha só o valor do x, então. Menos b, atenção, porque o seu b já é negativo, então ele vira positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 36, dividido por 2 vezes o a. Opa, não vou colocar a, vou colocar 1, porque o a vale 1. E aí, como que vai ficar? 10 mais ou menos 6 por 2. 10 mais 6, 16. Dividido por 2, 8. 10 menos 6, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, minhas respostas, 8 e 2. Então, um cateto vale 8 e o outro vale 2. Agora é só fazer o quê? O valor da hipotenusa, que eu vou chamar de H. Como que era o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, h ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, 64, mais 2 ao quadrado, 4. Então, h ao quadrado igual a 68. Então, h é igual a raiz quadrada de 68. Professor, no início dessa aula, você falou lá na resolução de equação do segundo grau incompleta que toda vez que está ao quadrado, você passa para o outro lado em forma de mais ou menos a raiz quadrada. Sim, você faz isso, mas aqui não tem necessidade de usar o menos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o lado de um triângulo. O lado de um triângulo não pode ser negativo. Por isso que eu só coloco raiz quadrada de 68. Não mais e menos a raiz quadrada de 68, tá certo? Por causa disso, porque é lado de um triângulo. O lado de um triângulo é sempre positivo. Ok. Só que agora não é para a nossa alegria. Por quê? 68 não tem raiz quadrada exata. Sabe o que você tem que fazer? Decompor ele. Então, 68 dividido por 2, 34 dividido por 2, 17. 17 é um número primo. Então, agora só vem o 17. A cada 2, eu tiro 1 da raiz, porque é raiz quadrada. Então, esse 2 sai da raiz. E esse 17 não tem nenhum outro coleguinha 17 para tirar ele da raiz. Então, ele fica dentro da raiz. Então, isso aqui vai ser 2 raiz quadrada de 17 centímetros. Esse é o valor do meu lado, que é a minha hipotenusa. E 2 raiz quadrada de 17 centímetros é o que nós temos na alternativa E.
Esta questão, então, foi resolvida o quê? Com a equação do segundo grau para encontrar os catetos de um triângulo retângulo. E aí você teve que lembrar lá do teorema de Pitágoras para quê? Para estar resolvendo e encontrando quem é o valor da hipotenusa, tá certo? Então era mais um probleminha aí que envolvia alguns conceitos de matemática, de geometria juntos, tá certo? Vamos para a próxima questão, então? Olha só. Ah, essa é gostosa. Por quê? Porque agora é um problema que envolve uma equação quadrática. Muito bem. Então vamos ver. Uma festa no pátio de uma escola reuniu um público de 2.800 pessoas numa área retangular de dimensões x e x mais 60. Chorei de novo, porque já envolveu letras. O valor de x em metros, de modo que o público tenha sido de aproximadamente 4 pessoas por metro quadrado é. Aí ele dá um textinho. Você sabe como se calcula a quantidade de pessoas em uma multidão? De acordo com engenheiros e estudiosos, o número de pessoas que cabem em um metro quadrado em um local grande, com grande concentração de pessoas, é de no máximo 7. Isso com as pessoas se espremendo uma nas outras. É mais objetivo levar em consideração um número de 3 a 4 pessoas, mas este número ainda pode variar. Mas ele me falou o seguinte: tinha um público de 2.800 pessoas e havia 4 pessoas por metro quadrado. Então, quantos metros quadrados nós vamos ter de área aí? É só fazer 2.800 dividido por 4. E isso dá 700. Então, eu tenho 700 metros quadrados de área. 700 metros quadrados de área? Sim. Mas não é um retângulo? Sim. Como calcular a área de retângulo? Um lado vezes o outro. Quanto que vale os lados desse retângulo dado aí? Um vale x e o outro vale x mais 60. Então seria x mais 60 vezes x. Tem que ser igual ao quê? A essa área. Maravilha. Vamos chegar numa equação de segundo grau e resolver. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 60, 60x. Pega esse 700 e joga para o outro lado, igual a zero. Por que jogar para o outro lado? Porque tem que ser tudo igual a zero. Meu A vale 1, meu B vale mais 60 e meu C vale menos 700. Ótimo. E agora, delta vai ser igual a 60 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 700. Então, delta vai ser igual a 6 vezes 6, 36, 0, 0. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 7 vezes 4, 28. Então, 2.800. Então, delta vai ser igual a quanto? 0, 0, 8 mais 6, 14, vai 1, 3 mais 1, 4 mais 2, 6, 6.400. Que, para nossa alegria, tem raiz exata de 64, não é 8? Com 2 zeros, coloca mais 1, então dá 80. Então, veja bem, x vai ser igual a menos b, menos 60, mais ou menos a raiz quadrada de 6.400, 80, dividido por 2 vezes o a vale 1, então é 2. Então, vai ser menos 60 mais 80 por 2, e o outro menos 60 menos 80 por 2. Esse eu já nem vou fazer. Por que eu não vou fazer esse daí? Porque, olha só, menos 60 com menos 80 dá um número negativo. Cara, eu estou falando de lado de um retângulo. Então, não pode dar um valor negativo. Então, só pode dar positivo. Então, eu só vou usar a de cima. Ou desconsidero a de baixo. Então, menos 60 com mais 80 dá 20. 20 dividido por 2, 10. Então, x é igual a 10. Então, olha só. Ele queria que vocês encontrassem o valor de quem? Ele queria encontrar o valor de x. E o valor de x é 10. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D. Questão número 6, para acabarmos com tudo isso de equação do segundo grau. Olha só. Numa instrução de ordem unida, um grupo de policiais militares estava disposto em N linhas, tendo cada linha N soldados. Então, olha só. Eu vou ter aqui, ó, N linhas. Em cada linha
Em cada linha, eu vou ter N soldados. Muito bem, isso que ele deu até agora. Esse grupo foi aumentado com a incorporação de outros soldados, de modo que a formação passou a ter 8 linhas a mais que a formação inicial. Então, de assim, ele passou a ter 8 linhas a mais. Então, passou a ser N mais 8. Ótimo. E um total de 105 soldados. Muito bem. Sabendo que o número de policiais por linha continuou a ser N. Então, de assim, continuou a ser N. Pode-se afirmar que o número de soldados em cada linha era de... Para isso, eu tenho que descobrir o valor de N. Como que eu descubro o valor de N? Poxa, eu tenho que saber... Eu tenho o total de soldados, não tem? Então, se eu fizer esse vezes esse, dá o total de soldados. Então, eu tenho que fazer N mais 8 vezes N é igual a quantos soldados? 105. Distributiva, N ao quadrado mais 8N menos 105 igual a 0. Delta vai ser igual a quem? 64, porque B ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 105, só que o 105 ele é negativo, então vai virar positivo. Então isso aqui vai ser 64 mais 420. Isso daqui dá 464. Então delta vai ser igual a 484. Se o delta é igual a 484, agora nós precisamos encontrar o valor de quem? Precisamos encontrar o valor de N. N é igual a menos B, então ele é menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 484. Será que 484 tem raiz quadrada? Sim, senhores. A raiz quadrada de 484 é 22. Mais ou menos 22 sobre 2 vezes o A. O A vale 1. Então, 2. Então é menos 8, menos 22, eu nem vou me atrever a usar, porque como que vai dar uma quantidade negativa de soldados? Não tem como. Então eu só vou usar o positivo. Então é menos 8 mais 22 por 2. Menos 8 mais 22, isso vai dar 14, correto? Então, 14 dividido por 2, 7. Não era o N o número de soldados? Sim, o número de soldados em cada linha era N e continuou sendo N. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Olha só, essa daqui foi uma resolução de uma situação, um problema que nós tivemos que o quê? Que compreender o que o enunciado estava pedindo para depois transformar em uma equação do segundo grau para calcular, tá certo? Então, é um pouquinho trabalhosa porque é um pouquinho pensativa. Mas até a nossa próxima aula e grande abraço e bons estudos!